Opa, tudo bem? Tô de volta, minha família. Isso. Estou de volta com mais uma qualidade de vídeos que todo mundo ama. É claro que você ama, né? Estava com uma saudade de mim que eu tô ligado, não precisa dizer. Mas, como todos sabemos, o tempo passa rápido demais. E sabe como é, né? O canal me cobra e etc. Parece que ele tem vida própria. É, mas bom, se você não sabe, eu estou no mês que eu estou ainda em agosto, mas com certeza esse vídeo vai lançar em setembro. Mas enfim, se você sabe, agosto é o mês que não possui feriado. Meus amigos, parece uma notícia triste, mas é realidade. Mas não fique desesperados, pois temos algo que pode nos ajudar: jogos difíceis. O que isso tem a ver? Enfim, jogos difíceis. Todo mundo já jogou algum joguinho difícil, ou com uma dificuldade um pouco elevada da média, vamos dizer assim. Bom, um caso que eu me lembro aqui foi que eu zerei o lendário jogo chamado Pega Ladrão da Netflix. Aqui vai minha reação lendária depois de zerar esse jogo. Pois é, uma ótima emoção. Mas bom, todo mundo fica falando aí, ou a maioria fica falando que eu sou um casual gamer que, bem, basicamente joga jogos fáceis, um pouco abaixo da média. E falando nisso, bom, praticamente eu nunca entendi isso. Parece que chegou um Pedrinho ou um Gabrielzinho 469788, colocou numa bandeirinha lá e decidindo que basicamente a regra que basicamente tal jogo era fácil e tal jogo era difícil. Bem, um jogo que eu basicamente posso falar que é um bom exemplo do o povo que basicamente dita essa regra, falando que tal jogo é muito difícil, impossível, sei lá o que, é o Dark Souls. Esse joguinho que tá passando aí atrás de você, que todo mundo fala que é impossível, que não tem como zerar, que é difícil, é impossível e sei lá o que. Mas basicamente, se fosse impossível, não tinha uns caras aí zerando com bananas. Sim, senhoras e senhores, bananas com toque. Então meus amigos, hoje falaremos e comentaremos hoje nesse canal. Alguns chorarão e outros aceitarão o que eu falarei hoje aqui. Então se arrume nessa cadeira e assista até o final, se você quiser, claro, e venha comigo. Bom, já para começar, a gente vai desleixar, você tem que esquecer basicamente tudo isso que a mídia já falou, que Dark Souls é um jogo difícil e que sei lá o que, blá blá blá, esse mimimi que todo mundo já ouviu falar. E que, bom, eu vou te contar uma coisa que talvez muitos não saibam, mas jogos difíceis já existem há muitos tempos. E sim, muitos jogos difíceis já existiam há muitos tempos. E, bom, eles já foram os pioneiros dessa tal dificuldade elevada para crianças e que todo mundo acha impossível, que não tem como zerar. Mas se você analisasse bem, os jogos eram até que curtos, mas eles tinham uma dificuldade muito elevada e até mesmo injusta para alguns. E, bom, temos vários exemplos como o Battletoads, o Contra, o Ninja Gaiden, o Metal Slug, não sei como que fala, e etc. São muitos jogos, ou a maioria, que eram difíceis. E bom, eu vou explicar um pouquinho mais pra frente porque, mas enfim, eu vou explicar o porquê era tão difícil. Isso porque basicamente antigamente era ilimitado, não tinha esses gráficos super ultralista do caceta do meu ovo e sei lá o que, não tinha nada disso, era basicamente simples os gráficos, e então não tinha como fazer uma história super complexa e blá 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 e etc. Mas aí que tá que os caras fizeram a maior genialidade, que bom, comparado lá antigamente,
bom, atualmente temos gráficos muito melhorados e tal, e antigamente não tinha isso. Ou seja, não tinha como fazer jogos muito longos e etc. E bom, os caras não queriam fazer um jogo curto que não valesse nada e etc. Então o que eles faziam? Eles basicamente faziam jogos que para adultos era quase impossível, que eles choravam no banho e que basicamente era a coisa mais impossível da vida deles. Mas não só isso, meus amigos. Outra coisa que eles faziam era basicamente marketar para crianças. E marketando para crianças, assim eles conseguiriam que, tipo, fosse mais difícil e que elas passariam horas, dias, meses e etc, etc, etc e etc. E bom, você pode pensar, oh meu Deus, Vesk, mas isso é muito maldade dos caras. Meu amigo, eu vou te contar uma realidade aqui que talvez você não saiba. Mas, cara, o Felipe Neto faz a mesma coisa e ninguém reclama. Parando pra pensar agora, quem que vai rir dessa piada lixo que eu fiz? Então, pois é. Depois dessa época de jogos difíceis, bom, os gráficos foram evoluindo e tal, a tecnologia foi evoluindo e os jogos que antes eram difíceis agora não precisavam mais disso, porque agora eles tinham gráficos e podiam trabalhar com jogos mais um pouco complexos, com histórias mais complexas e etc. Ou seja, os jogos difíceis foram sendo abandonados de pouquinho em pouquinho, até que chegamos nos dias de hoje com jogos relativamente fáceis, que, bom, você pode pensar que, tipo assim, nossa, mas isso é ótimo, né? As crianças não vão fazer mais de quebrar cachola com jogos mais difíceis, né? Bom, por um lado sim, mas por outro isso é horrível, porque basicamente, tipo, você tá lá, por exemplo, enfrentando um boss e você morre, sei lá, muitas vezes e do nada brota um bichinho falando assim, tipo, ei amiguinho, por que você não tenta fazer isso? Vai que você consegue matar o boss. E vai lá, você consegue. E isso tira o mérito, a conquista que você teria derrotar naquele boss sozinho na raça e descobrindo as fraquezas dele. E isso é ruim, porque tira total experiência do jogo e E bom, com jogos ficando assim, com métodos basicamente assim, quando um jogo um pouco mais difícil do que as pessoas estão acostumadas, elas taxam aquele jogo como impossível, que não tem como zerar aquele tal jogo. Porque é normal, porque eles não estão acostumados com esse tal nível de dificuldade. Então, talvez o comportamento dessas pessoas falando que Dark Souls é difícil é porque não estão acostumados com esse nível de dificuldade. E eu não tô falando que basicamente que eu sou um super gamer, sei lá o que tá falando pra você gerar o jogo no modo mais difícil. Longe disso. Eu só tô falando que basicamente, se o jogo ele já é equilibrado, ele não precisa de um seletor de nível de dificuldade. Não é necessário, basicamente. Se os jogos fáceis estão tirando basicamente o instinto de conquista das pessoas, quem decide isso é você. Enfim, só queria falar isso aí. Tchau.